Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E claro, você sabe que a gente sempre tem aqui algumas dicas muito importantes para você, não é? Sempre, porque para a gente é legal isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma devoção muito especial a algum santo, a primeira coisa que a gente faz é justamente se nutrir de informação ou de informações sobre esse santo. E no nosso caso de hoje, não é especificamente um santo do qual nós vamos falar, mas de um escapulário. Aliás, a gente fala, algumas pessoas falam escapulário de porta, outros falam adorno de portas. E daqui a pouco a gente vai mostrar para você do que eu estou falando. A gente só queria lembrar a você o seguinte. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, para você aí. Tá vendo? Aliás, já está aí, desculpa, já está aí. Esse adorno ou escapulário de porta. Quem concorre a este adorno escapulário de porta? Então, olha, todo sócio e devoto que contribuir no mês de agosto, lembrando que quanto mais você nos ajuda, é óbvio que mais chances você tem de ganhar, não é? Olha só, serão sorteados 3 escapulários por dia. Sabe quando? No programa Madrugada de Bênçãos. E você também, claro, confere diariamente aqui no Você Pode Ser Feliz os ganhadores destes escapulários que nós sorteamos no programa Madrugada de Bênçãos. Vamos dar uma olhada, inclusive, agora, em quem foi sorteado ontem no programa Madrugada de Bênçãos. Vamos lá. E agora nós vamos, como eu disse, durante todo o nosso programa, né? Nós vamos fazer o sorteio aqui do adorno de porta, não é? Esse adorno de porta. Você que é sócio, não é? Fazendo a sua doação, não é? Ou devoto das Mães Ensanguentadas, fazendo a sua doação nesse mês de agosto, vai concorrer a esse adorno de porta de São Miguel Arcanjo. Você que não é sócio, ficando sócio e fazendo a sua doação, também concorre. Hoje nós vamos sortear 3 adornos de porta, não é? Nós chegamos já aos 8%, deveríamos estar aos 21%, hein? Mas chegamos aos 8%, tá bom, né? Assim, mas precisamos avançar. Então, precisamos da sua ajuda. Você que não fez ainda a sua doação, faça a sua doação para a gente continuar aí evangelizando. Temos a nossa meta para continuarmos levando Jesus a tantas pessoas. Vamos sortear 3 adornos de porta hoje, não é? Está aqui na nossa tela o sorteio, não é? Vamos ver aqui, sócios doadores. Vamos botar a setinha aqui. Tique, abriu, olha lá, São Miguel Arcanjo está ali. Boa sorte. Aqui o negócio agora é tudo automático, é tudo moderno a coisa. Olha só, não é mais no papelzinho. Nós vamos agora por aqui no início, né? E vamos ver aqui para quem vai sair, então, o primeiro adorno, isso? O primeiro, tá, início, começou a bater lá, tec, 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 tec. Na hora que parar, sai no 1 aqui, né? Vai parar, não parou. Parou agora, muito bem. Marileide Marais, isso? Marileide Marais Coelho de Lima, Ponte Alta, Santa Catarina. Deus abençoe Marileide Marais Coelho de Lima, Ponte Alta, Santa Catarina. Então, ganhou aí o primeiro adorno, né? Deus abençoe por ser fiel, né? Por colaborar conosco acima de tudo, né? Vamos ver o segundo adorno, então, para quem que vai? De novo, o segundo adorno, vamos ver para quem que sai. O segundo adorno vai para o Marcos Pedro Correia. Marcos Pedro Correia de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Deus abençoe Marcos Pedro Correia, né? Minas Gerais. Ganhou aí o segundo adorno. Como eu disse, mais do que ganhar é ser fiel a essa obra, é participar conosco. Deus abençoe, então, por ser fiel conosco nessa missão, né? Vamos ver o terceiro adorno, então, agora, olha lá, de novo. Vamos ver quem ganha o terceiro adorno, quem foi fiel, fez a sua doação. Pronto. Não parou, eita, parou. Agora parou. Maria Aparecida Nogueira, de Dom Viçoso, ou Viçoso, acho que é Viçoso, né? Acho que é Maria Aparecida Nogueira, Dom Viçoso, Minas Gerais, mais uma mineira. Deus abençoe Maria Aparecida, obrigado também pelo seu sim, obrigado pela sua fidelidade. Ganhou então aí o terceiro adorno de porta de São Miguel Arcanjo, não é? Você que não ganhou, tem problema, nós vamos ainda sortear vários durante esse mês de agosto. Então você acompanha aí todos os dias no programa Madrugada de Bênção, justamente esse sorteio dos 3 escapulários de porta. Agora eu quero lembrar a você que do dia 15 de agosto a 29 de setembro vai ser rezada a quaresma de São Miguel
no programa Madrugada de Bênçãos. E aqui no programa Você Pode Ser Feliz vai ser rezada todos os dias a oração de São Miguel Arcanjo. Então, para você acompanhar a quaresma, é claro, é de São Miguel, é importante que você baixe o e-book em nosso site www.rs21.com.br/São Miguel. Então, você participe e, claro, você vai fazer uma diferença para a gente em todos os sentidos, participando conosco deste momento tão especial. Olha só, agora é com pesar mesmo, pesar da saudade e com a firme esperança na ressurreição, que nós aqui no programa Você Pode Ser Feliz, nós comunicamos o falecimento do padre Robert de Grandes, o grande missionário da congregação de São José. O padre Robert de Grandes nasceu nos Estados Unidos. Ele foi ordenado sacerdote na década de 1970. Em 79, ele passou a exercer um poderoso ministério de cura e libertação e pregação através da renovação carismática católica. Nesse ministério, pregou o Evangelho em mais de 40 países. A mensagem principal que o padre de Grandes transmitia centrava-se no amor de Deus e no poder de cura que brota através do perdão. E para a gente conversar um pouco, né, sobre esse grande evangelizador, esse grande missionário, nós temos aqui no nosso estúdio o padre Eduardo e o Tatá. Bem-vindos. Que perda lamentável, não, padre? Que vitória maravilhoso para ele. Ele que lutou muito, que acreditou muito que Deus pode curar. Ele evangelizava maravilhosamente. Eu conheci o padre de Grandes em 1971, nos Estados Unidos, na cidade de New Orleans. E ele rezou com um retirante meu, que estava dando retiro, e a pessoa foi realmente libertada. Começou uma grande amizade a partir de 71. Convidei o padre de Grandes para vir para o Brasil. E o interessante de padre de Grandes é que ele falava e orava, e as curas aconteciam. Ele falava de um dom do Espírito Santo e cedemos aos dons do Espírito Santo. Foi muito marcante a presença dele. Foi publicado 40 livros aqui no Brasil. Eu comecei a partir de ano 74, mais ou menos, publicando os livros dele, que foram um grande, grande sucesso. Até 2003, ele veio para o Brasil, depois ficou doente, e faleceu em Baltimore, Maryland, uma cidade perto de Washington, capital dos Estados Unidos. 2 meses atrás, conversei com ele pelo telefone, ele mal conseguia falar. E ele disse que estava rezando por nós. Não tenho dúvida que Padre de Grandes, o grande missionário da renovação carismática, grande evangelizador, muito cheio de Deus, está vendo Deus como Deus é. A gente está triste, mas também alegre, pela visão beatífica dele. Agora, o padre, a gente poderia dizer que ele foi um grande missionário da palavra de Deus? A gente pode dizer isso para quem está em casa, por exemplo, quando se trata de um homem como esse, né, evangelizador, a gente pode dizer, olha, ele foi de fato um missionário da palavra? Missionário da palavra de Deus, viajou pelo mundo inteiro pregando. Foi impressionante o impacto que ele teve também na renovação carismática. Ele realmente acreditava e Deus falava muito com ele. Ele tinha muita palavra de ciência, profecias. E a força de Deus, o poder que estava agindo através dele foi enorme, muito, muito grande. Ele escrevia bem, falava bem, sempre tinha um senso de humor, começando com aquelas piadas, a mesma piada, todo ano, ele sempre falava. Muito engraçado. Tinha um livrinho de piadas. Tinha livrinho de piadas? Tinha um livrinho. Louvado seja Deus. Mas, que bom, padre. Louvado seja Deus pelo grande ministério de Padre Roberto de Grandes. Que bom, padre. A gente até agradece a participação do senhor, porque a gente sabe do contato que o senhor tinha com ele e também sabia também da importância, como para ele, a questão da cura e da libertação.
E parece-me que ele falava tanto para pequenos grupos quanto para multidões, né? A palavra era a mesma, chegava e tocava tantas pessoas. Também. Que bom, Louvado padre. seja Deus. Foi uma alegria conversar com vocês. Infelizmente, eu preciso sair. Não, sim, a gente sabe disso. Obrigado. A gente vai continuar a contratar aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. Obrigado, viu, padre, pela sua participação com a gente. Pode sentar, por favor. É interessante, né? Eu falo, quando você dizia a questão do livro de piadas, né? É verdade. A gente fica assim meio... um clima meio de consternação, porque é a perda de alguém. E quando a gente perde alguém, a gente fica muito triste, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da ressurreição que o padre Eduardo tocou, É verdade. né? Nós que cremos, na realidade, é uma passagem, infelizmente, de sofrimento para nós que ficamos. Para aqueles que já foram para a glória de Deus, estão ao lado do Senhor, e a nossa vida é voltada para isso, né? O padre de Grandes foi uma pessoa muito especial para a renovação no Brasil. Durante o período que eu coordenei a Comissão Nacional, que foram 12 anos, nós fizemos muitos encontros com ele. E, na realidade, eu conheci o padre de Grandes em 1974, no Congresso Nacional de Itaici. Um pouco depois do padre Eduardo, então? Sim, foi o padre Eduardo que trouxe. Ah, sim. E eu fui para o Congresso e encontrei com ele no Congresso. E dali em diante eu sempre estava na renovação, dando a renovação, depois coordenando a comissão, os eventos que ele vinha. Então ele tem um impacto muito grande no sentido de despertar em nós a prática dos carismas. Ah, é? Mas isso através da formação, das palestras, principalmente da atuação dele. Tem um fato interessante, porque houve uma espécie de discipulado que ele ministrou no Brasil. O padre Eduardo, o padre Jonas Habib, o Monsenhor Jonas Habib e mais alguns líderes. Nós passamos uma semana com ele. Poxa, que coisa boa deve ter sido. Disciplinando nós nos disciplinamos a respeito dos carismas. O padre Jonas, Monsenhor Jonas, gravou até um vídeo junto com o padre Eduardo, depois nós vamos ver se a gente acha ele por aqui, para colocar no ar, dando esse depoimento, que eles foram discipulados, nós fomos discipulados pelo padre de Grandes a respeito dos carismas, porque ele tinha aquilo que o padre Eduardo chama de metodologia do de Grandes. Ele falava sobre os carismas e falava assim, agora vamos rezar para que eles se manifestem. Interessante isso, porque a gente chama isso dentro da nossa espiritualidade, que a gente fala espiritualidade do cotidiano, assim, a prática daquilo que você está pregando. Quer dizer, você tem a noção, o discernimento e inspira e suscita no outro isso. Isso, exato. Você falou questão de vídeo, acho que nós temos, inclusive, né, diretor, nós temos um trecho de uma pregação do De Grandes, a gente vai veicular, e sobre o amor de Deus, inclusive a gente vai veicular agora. Acompanhe com a gente aí esse trecho da pregação do padre De Grandes. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. 15th chapter of John, verse 37. O que move o mundo é o amor. Quando você assiste programas na televisão, quando ouve música, ou quando você observa os enredos dos grandes romances, o tema que se repete sempre, sempre e sempre é o amor. Porque o amor é colocado dentro dos nossos corações por nosso Criador. Porque a própria definição de Deus é amor. De qualquer maneira, nós temos um coração que necessita de amor. Por isso, Jesus nos ordena a amar uns aos outros. Porque assim, nós somos completos, felizes, nós temos paz, nós somos alegres. Uma família se relaciona bem quando tem amor. O amor se manifesta em ações e uma das exigências mais difíceis do amor em nossa vida é o perdão. É interessante isso, né? Essa questão do amor, né? Ele coloca... Esse texto dele resume o que ele pregava. Ele tem um livro, inclusive, chamado A Cura pelo Perdão. Ele insistia nisso, que a principal manifestação do amor é o perdão. E se nós não tivermos essa capacidade, dificilmente também experimentaremos ou levaremos outra experiência da cura. Mas sabe uma coisa interessante que eu achei ali, nesse pequeno trecho da entrevista, parece-me que de fato era uma entrevista. A mensagem não é ele. Eu gostei assim, de maneira mais direta daquilo que eu percebi, assim, ele fala de um amor que não é dele, né? É o amor de Deus. Isso é fundamental, porque às vezes, quando nós somos a mensagem, complica, porque aí você não vai entender o que eu vou dizer, nem eu vou entender o que você vai dizer. Agora, quando a gente diz assim, a mensagem não é nossa,
Agora, quando se trata de, você falava dos carismas, o que é importante? Quando você participou dessa semana, por exemplo, o que você destacaria disso, dessa questão dos carismas? Como é que a gente pode tentar viver isso hoje? Ele era como um legado dele. Para mim é isso, né? A palavra de Deus. Ele tinha uma dedicação e uma fé, uma confiança na palavra de Deus e no amor de Deus que manifestava-se nele e, sobretudo, na hora da pregação, ele acreditava realmente que as curas aconteciam. Então, para mim, o grande legado dele é isso, a pregação da palavra no amor de Deus e os sinais que acompanham a palavra. Eu perguntei para ele uma vez, num dos encontros, se ele não tinha medo de rezar pelas curas e das pessoas não serem curadas e ficarem assim, meio decepcionadas. Pergunta ótima, hein? Ele respondeu assim para mim, olha, Tatá, eu nunca disse que sou eu que curo. Eu sempre disse que é Jesus Cristo que cura. Portanto, se a pessoa não foi curada, foi Jesus que sabe o que faz e não curou nesse momento. Então não faça essa pergunta para mim, faça para o Senhor. Olha, inclusive isso vem de encontro àquilo que eu disse antes, né? Quer dizer, a mensagem não é ele. Não, não é ele. Quer dizer, a cura não é ele quem faz. Ainda bem que às vezes as pessoas podem confundir quando vêm os grandes pregadores, né? Achar que é aquela pessoa que está curando e não é. Não é. Porque na realidade o carisma de cura é provocado pela pregação, pelo amor à pessoa e se manifesta no enfermo. E era isso que ele ensinava. O carisma não pertence a mim, é o Espírito Santo que manifesta como cura. Exato. Agora, eu me interessei muito por aquilo que você disse antes, quando você falou assim que ele rezava, falava dos carismas, depois rezava talvez para suscitar isso. Como é que era essa experiência? O Padre Eduardo faz isso muito. O Padre Eduardo é um bom aluno. Um ótimo discípulo, então. Então ele falava sobre os carismas. Primeiro ele fazia sempre uma pregação mais abrangente a respeito do amor de Deus, do perdão, da necessidade do arrependimento. Depois ele abordava o carisma específico, a cura, ou a palavra de sabedoria, ou a palavra de ciência, e explicava brevemente aquilo e falava assim, agora vamos fazer um momento de oração. E se você tiver uma palavra de ciência para esse irmão ao seu lado, você dê essa palavra. Se você tiver uma profecia, você dê uma profecia. Que interessante isso. Se você tem a inspiração de rezar pela cura desse seu irmão, reze pela cura. Então, era uma coisa na sequência. Ele não prometia cura, não prometia... E como que as pessoas se comportavam em relação a isso? Rezavam. E aconteciam muitas coisas. Porque são três grandes pregadores que a geração, talvez a geração da renovação, não tenha conhecido. O Padre de Grandes, você viu a última vez em 2003. Padre de Grandes, Padre Emiliano Tardif. Sim, Emiliano Tardif, ele era do meu instituto. Sim. Missionário do Sagrado Coração. Eu acompanhei também em vários encontros que tem no Brasil. O Emiliano Tardif eu não conheço tanto, eu tenho muita coisa dele. Nossa Senhora, a última vez que ele esteve no Brasil foi em Guará. Mas ele era fantástico, né? E também a simplicidade. E é bom isso, não é? É bom isso, você conversar com pessoas que de fato têm alguma história e conteúdo para apresentar para a gente. E depois o outro grande pregador que deverá estar vindo ao Brasil o ano que vem é o Padre Dari Bittencourt, né? Que está morando nos Estados Unidos. E é também um outro grande pregador e também nesse ministro na oração pela cura. Ele está vindo para contra o Brasil? Ele deverá estar vindo em fevereiro do ano que vem para o Brasil. Viria agora em outubro, mas por causa que coincide com as eleições no segundo turno. De fato, E aí ele ficou sem esse fim de semana. E então ele virá o ano que vem. E o Dari Bittencourt, o Padre Dari Bittencourt, é também semelhante ao Padre de Grandes. Mas de todos que vieram ao Brasil, quem causou o maior impacto foi o Padre de Grandes. Não só por causa das grandes assembleias que ele fez, em São Paulo, no Rio, em tantos lugares, né? Inclusive na nossa diocese ele esteve também. Mas ele teve um grande impacto por causa disso, por causa desse discipulado, desse seminário, dessa visão de passar para os outros aquilo que ele experimentava, não reter para si, fazer com que os outros participassem. O verdadeiro líder, o verdadeiro coordenador, líder, vamos dizer assim, é aquele que sabe de fato transmitir, sabe que ele pode fazer e suscitar isso nas outras pessoas. Olha, eu só quero localizar e situar você que ligou agora à Rede Século XXI, você ligou agora no programa Você Pode Ser Feliz. Nós estamos aqui conversando com o Tatá, o Padre Eduardo esteve aqui há poucos minutos. Nós tivemos uma grande perda de De Grandes, que era um dos evangelizadores, um dos marcos, eu diria, na evangelização em relação à renovação carismática católica, que trouxe, a gente está ouvindo aqui, que trouxe muita coisa boa. Em que sentido? De fazer com que nós nos percebêssemos como filhos e filhas de Deus, amados, mas ainda, perdoados pela graça de Deus. Então agora você vai assistir mais um trecho de uma, vamos dizer, uma profecia, né, do Padre De Grandes. Acompanhe comigo.
Muitos de nós impomos condições para amarmos, e, no entanto, Deus Pai nos ama incondicionalmente e nos perdoa incondicionalmente, e isso é lindo. Ele nos quer como filhos e filhas. Assim que o marido perdoe a mulher incondicionalmente, a mulher perdoe o marido incondicionalmente. Os pais perdoem seus filhos, não importa o que tenham feito, não concordar com seus erros, não aceitar o pecado, mas amar o pecador. Perdão é o óleo espiritual que faz a máquina de nossas vidas funcionar harmoniosamente. Assim, cada um de nós é chamado a amar especialmente todos da nossa família, os parentes próximos e distantes, com um amor incondicional. E é isso que significa ser cristão. Olha, você viu aí, né? Que coisa... Por isso que eu disse profecia, porque ao mesmo tempo isso mexe com a gente e provoca. Um amor incondicional e um perdão incondicional. Muitos de nós impomos condições. Tem essa referência sobre o perdão, você sabe sobre essa questão do perdão. É difícil, de fato, você viver isso na sua vida, né? A gente sabe o quanto é. E você dizia que sistematicamente ele falava sobre isso. As apresentações dele, a gente até sabia mais ou menos como é que era. Ele ficava no roteiro, ele ficava no intervalo, tinha realmente um caderno de anotações com piadas. E ele falava com o intérprete. E era mesmo isso, de verdade? Mesmo, de verdade. Ele falava isso com o intérprete, eu falava com o Padre Eduardo, porque sempre o Padre Eduardo estava com ele. Eu transmitia, traduzia já. E aí já perguntava se a piada era boa ou não. Aí ele começava a pregação dele contando aquele caso engraçado, que muitas vezes não tinha nada a ver com aquilo que ele ia pregar, mas era só para ele, falava que era para quebrar o gelo. É verdade, ajuda muito. E aí ele entrava na pregação. E lá pelas tantas na pregação, fosse o tema que ele fosse abordar, lá pelas tantas ele entrava nessa questão do perdão. O perdão, do amor incondicional, como talvez como pré-requisitos ou como pressupostos para a manifestação dos carismas, sobretudo o carisma da cura. Eu falava, se você não está curado no coração pelo perdão, pelo arrependimento, dificilmente vai se manifestar a cura, que é secundária em relação à cura principal, que é a cura da alma, a cura do coração. Ele usava muito aquele texto do paralítico que era descido. Primeiro o perdão dos pecados, primeiro a reconciliação, primeiro e depois a cura. Então ele era muito dessa linha. Primeiro a reconciliação, primeiro o amor, primeiro a cura do coração, a cura interior e depois sim a cura física. Sabe que isso me anima muito a ouvir? Engraçado, é uma pena que existem coisas que a gente começa a pensar depois, né? Mas você sabe que isso é fundamental na nossa teologia e na nossa espiritualidade hoje? Essa questão assim, eu quero a cura. É muito simples eu pedir a cura. Mas quando se apresenta essas exigências exigências do modo de dizer, não é? Mas assim, olha, é preciso a reconciliação, é preciso esse amor antes. E essa cura vai acontecer a partir dessas situações que você já vive anteriormente, né? Porque é muito fácil, né? A gente vai lá e pede a Deus assim, ó, eu quero ser curado disso e daquilo. É ótimo. Mas não existe compromisso. Cadê o esforço, pessoal? Pois Cadê a nossa parte? Porque, na realidade, com essa busca da cura pela cura, é uma alienação, porque as dificuldades, tudo, mas faz parte da nossa própria vida, infelizmente. Gostei do que você disse. Entendeu? A gente correr atrás da cura pela cura e não se responsabilizar pela nossa própria vida. Senão vira alienação. Pois é. E se eu também não estou disposto a fazer a vontade de Deus em minha vida, perdoar para ser perdoado, ou amar porque nós somos amados, você também não tem essa disposição no meu coração, por que eu vou ser curado? Por que eu... Olha, já valeu nossa manhã de hoje, viu? Essa questão gostei muito disso. Às vezes a gente perde algumas coisas assim, né? Ou você que está em casa, ainda bem que você ouviu isso, né? Nós ouvimos isso, né? Essa questão, de fato, nós precisamos de cura, precisamos disso que nós ouvimos aí no texto, né? Do amor incondicional, do perdão incondicional, mas além disso, não mais, mas além disso, aquela decisão pessoal de mudança e de esforço. Porque recentemente o Ralph Marx esteve conosco, né? Também um dos precursores, ele falava isso, que a exigência da experiência do Espírito, dos seus carismas, é uma exigência de arrependimento e de conversão. Então, por que você ficar curado ou você receber alguma coisa, mas se você não está comprometido realmente ou disposto a se comprometer efetivamente com o Evangelho, claro, fica uma coisa pela coisa. Claro. Tata, eu te agradeço muito pela sua presença, viu? Infelizmente não dá para a gente conversar tudo do que a gente gostaria de conversar sobre The Grandes, não é? Mas eu agradeço muito a sua participação no nosso programa de hoje, tá bom? Eu que agradeço ter vindo. Padre The Grandes foi um marco, isso eu acho importante
Padre Eduardo ter vindo aqui, ter falado isso, o Padre Eduardo que o trouxe, Sim. ele foi um marco e gostaria muito que as gerações da renovação os tivessem conhecido. Seria extraordinário. Que bom. E Cláudio, você que está nos acompanhando, né? Ao longo de toda a programação da Rede Século XXI, nesse dia, nós falamos algumas coisas aqui muito particulares sobre De Grandes, mas ao longo de toda a programação você vai poder conhecer muito mais, saber muito mais da história, da palavra, de tudo aquilo que ele fez no seu ministério como profeta e como aquele, de fato, discípulo de Cristo que todos nós acreditamos, tá bom? Olha, você, então, agora, pense bastante nisso. O amor incondicional é uma necessidade nossa hoje, tá bom? Olha, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. É um instantezinho só, até lá.